Aula 4, bloco 2, gente, continuando lá em receptação, parágrafo 4º, tá? A receptação é punível, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor do crime de que proveio a coisa. Então, assim, a receptação, ela vai ser punível, ainda que o crime anterior não tenha, o agente que cometeu o crime anterior não tenha recebido pena, tá? Ou o crime seja isento de pena, por alguma circunstância, tá bom? Ele envolve duas situações. O receptor pode ser punido, ainda que não se saiba quem foi o autor, ou o receptor pode ser punido, ainda que seja isento de pena o autor do crime. A causa de isenção, nesse caso aqui da segunda hipótese, é em relação ao autor do crime antecedente, que não atinge a possibilidade de receptação do recebedor, tá? São excludentes de culpabilidade, pode ser em razão da menoridade ou da doença mental do agente que cometeu o crime anterior, tá? Assim, tem um exemplo, comete receptação quem adquire um carro furtado por um menor, sendo completamente irrelevante o fato de o Estatuto da Criança e do Adolescente chamar essa conduta de ato infracional, uma vez que a regra ora em estudo não permite que pare qualquer dúvida em torno da configuração da receptação, tá? Tem também a questão da escusa absolutória, que é aquele caso em que o filho furta do pai, ou o pai furta do filho, tá? Furta, rouba, a escusa é absolutória, a receptação, o receptador vai responder pela receptação, tá? Também é essa hipótese. Tem algumas, e seria o caso da extinção da punibilidade do crime antecedente, tá? Também não escusa a receptação, tá? Seja a extinção da punibilidade pela morte do agente no crime antecedente, não importa. A única hipótese, gente, em que vai ter duas exceções pro caso da receptação, em que o receptador não vai responder pelo crime, é o caso que houver a extinção da punibilidade do crime do agente que cometeu o crime anterior, seja por abolício criminis ou anistia. Porque, veja, no abolício criminis e na anistia, o crime anterior deixou de ser crime. Então, ele passa a não mais existir na esfera penal. Ele passando a não mais existir na esfera penal, aquele objeto não é mais proveniente de crime, porque aquele crime anterior não existe mais, tá? Então, aqui vai acontecer a extinção da punibilidade do receptador, se ele estiver cumprindo pena e já tiver sido condenado, ou ele não tiver cumprido pena, também vai ocorrer a extinção da punibilidade, tá? Não vai ser punível. Perdão judicial. O perdão judicial está previsto no parágrafo 5º e ele prevê duas hipóteses. Tem a primeira parte e a segunda parte do parágrafo 5º, tá? Na primeira parte, ele diz assim, na hipótese do parágrafo 3º, que é a receptação culposa, se o criminoso é primário, pode o juiz, tendo em consideração as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. Veja, ele fala assim, pode o juiz, parece que é uma faculdade do juiz, né? Mas não, é direito subjetivo do réu. Então, nesse caso, o juiz diz, a doutrina entende que o juiz tem que absolver, tá? Tem que aplicar o perdão absolvendo o agente, tá? O receptador culposo. A primariedade, então, e quando as circunstâncias do delito indiquem sua pouca gravidade, a chamada culpa levíssima. Aquele caso da irmã que ficou com a moto do irmão, daria pra gente aplicar o perdão judicial. Não lembro o que foi aplicado na época que foi lavrado o acórdão. Realmente não lembro, eu só lembro do caso em si. Não sei se foi aplicado o perdão judicial, tá? Então, disse que é um direito subjetivo do réu e não uma faculdade do juiz, ainda que conste o termo pode-se, tá? Tem uma súmula, a súmula 18 da STJ, ela diz assim, a sentença concessiva do perdão judicial
é declaratória da extinção da punibilidade, não subsistindo qualquer efeito condenatório, tá? Então, é como se apagasse, tá? Vamos ver o que mais. Receptação agravada. Na receptação agravada, que está prevista no parágrafo 6º, é a possibilidade da receptação de bens da União, Estados ou Distrito Federal e município, tá? Fundação ou autarquia ou fundação pública. Nesse caso, vai ter a aplicação da pena em dobro. Aumenta mais ainda, tá? Como o dispositivo não fala dessa reprovabilidade, mas subentende-se que ela dobraria a pena por conta da reprovabilidade maior. Porque, veja, os bens públicos, via de regra, são da coletividade. Quando você recepta um bem público, você não está ferindo o Estado, você está ferindo a coletividade. Então, a reprovabilidade é maior, tá? Toda vez que for bem público, toda vez que envolver a administração pública, você cometeu um crime contra a administração pública, contra a União, Estados, Distrito Federal, lembre-se da coletividade. Por conta disso, a reprovabilidade é maior sempre, tá? Sempre é maior. Então, via de regra, consectário lógico, a pena tem que ser maior, tá? Às vezes, por questão de raciocínio lógico, a gente consegue resolver questões, tá, gente? Às vezes você não sabe a resposta de cor. Uma questão que é decoreba mesmo, letra de lei. Por questão de raciocínio, você consegue ali excluir as alternativas e responder a certa, tá? Se você sempre associar que quando o crime for cometido contra a administração pública, a reprovabilidade é maior porque fere a coletividade, pode ser que te ajude, tá? E assim vai indo. O artigo 180A, que fala de receptação de animal, também é a hipótese, seja esse animal inteiro ou em partes, tá? Então, fala lá. Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito ou vender, com a finalidade de produção ou de comercialização semovente, domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes, que deve saber ser produto de crime, tá? Então, ainda que você receba esse animal inteiro ou partes do animal, você vai responder boi, vaca, galinha, tudo que é animal, que é de produção, tá? Você responde também. A pena é de 2 a 5 anos de reclusão e multa, tá? Então, o bem jurídico é o patrimônio, lembrando, já falei para vocês em blocos anteriores que animais é um objeto, tá? Para o direito penal ele é objeto, então é um bem jurídico sim, tá bom? O sujeito ativo é comum, é qualquer pessoa, e o sujeito passivo, no caso do 180A, é o animal, são os semoventes, tá? Semoventes domesticáveis, beleza? A intenção aqui, gente, de criminalizar essa conduta é para reprimir a atuação de criminosos nos setores primários, que é a pecuária, e terciários, que é o comércio, tá? Mas não o pessoal que trabalha no setor de indústria, por falta de dispositivo expresso nessa linha. Então, vamos supor que um rebanho inteiro seja furtado e seja vendido para uma indústria, tá? Talvez a gente teria que configurar ele lá nos parágrafos anteriores que falam da comercialização, tá? Porque não tem a previsão, nesse caso, de reprovabilidade para o setor industrial, tá? É uma das previsões aqui. E sobre o 180 é isso, gente. Tem o 181, que vai falar das imunidades absolutas, que diz assim: é isento de pena quem comete qualquer dos crimes previstos nesse título, né, do 180, em prejuízo do cônjuge, na constância da sociedade conjugal,
de ascendentes ou descendentes, seja o parentesco legítimo ou ilegítimo, seja civil ou natural. Gente, legítimo ou ilegítimo, civil ou natural é o caso de enteados, enteadas, padrastos, madrastas, tá? Só pra gente lembrar. Irmãos, irmãs, tá? As imunidades absolutas, também chamadas de escusas absolutórias, têm como consequência a total isenção de pena para o autor da infração. Em razão disso, se a autoridade policial sabe que o autor da subtração foi o filho, sequer deve instaurar inquérito policial. Se só fica sabendo que o autor foi tal pessoa após a instauração, deve concluí-lo e remetê-lo ao juiz para que seja ali arquivado, tá? Aqui a questão do arquivamento, a gente nunca pode esquecer que no final do ano teve alteração, né? Então, tecnicamente, esse inquérito vai ter que ser mandado para o Ministério Público, que vai promover o arquivamento, tá? Não é mais o juiz que faz isso, tá? Então, as hipóteses são de excludentes de punibilidade, tá bom? Regime de bens no casamento também é irrelevante nesse caso. E também, independente se é pai, vô, neto, filho, tá? Só para ficar claro aqui. Que independente, linha direta, linha reta, vocês perceberam, né? Lembrando agora um pouquinho de direito de família. Linha reta, ascendente, descendente e também colaterais. Até mesmo porque o artigo ali do Código Penal fala legítimos e ilegítimos, naturais ou não, né? Então, assim, se contra o padrasto, madrasta, enteada, enteada não configura, muito menos contra a vovó, tá? Também não configuraria. O que eu acho complicado, né? Porque ainda mais quando a gente tá falando, às vezes, de furtos envolvendo pessoas dependentes químicas, né? Geralmente eles furtam da casa, né? Então, não sei, na verdade, se uma reprovabilidade teria algum efeito, mas... A imunidade, porém, ela não se aplica para sogro, sogra, genro ou nora, tá? Então, não dá para furtar aí o genro ou a nora, tá? O 182 vai falar das imunidades relativas. Somente se procede mediante representação se o crime previsto nesse título é cometido em prejuízo do cônjuge desquitado ou judicialmente separado, de irmão legítimo ou ilegítimo, de tio ou sobrinho, com quem o agente coabita, tá? Então tem que ter representação nesse caso. As imunidades relativas ou processuais têm como consequência a necessidade de representação da vítima em crimes contra o patrimônio, que normalmente seriam apuradas mediante ação pública incondicionada, tá? O 183 vai falar que não se aplica o disposto nos dois artigos anteriores, então a imunidade absoluta e relativa, se o crime é de roubo ou de extorsão, ou em geral, quando haja emprego de grave ameaça ou violência à pessoa, ao estranho que participa do crime, e se o crime é praticado contra a pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. Estamos diante de hipóteses de inaplicabilidade dos artigos 181 e 182. Gente, uma coisa que vocês têm que lembrar, vejam as diferenciações aqui do Código Penal. Antigamente, idoso para o Código Penal era maior de 60, tá? Hoje, com o Estatuto de Idoso, é maior de 70. Então, assim... uma coisa é a previsão do Código Penal, outra coisa são as alterações novas que estão vindo até mesmo com o pacote anticrime, que tem algumas previsões que consideram o idoso maior de 70, tá? Então, assim, essa variação vai acontecer, a gente não pode esquecer, e não tem como colocar uma igualdade aí, dizer, tudo 70. Não, vai depender a previsão do artigo, tá? Então, a gente tem que lidar com esse problema agora, tá? Deixa eu ver.
Eu acho que da receptação e dos crimes vai ser isso, tá? Ah, outra coisa também. Na Lei Maria da Penha, a previsão do artigo 7º que prevê que o crime patrimonial ele não vai excluir as imunidades, ele vai excluir as imunidades, tá? Então, não vai aplicar essas imunidades aqui previstas quando o crime for cometido sob violência doméstica, tá? Então, a pessoa vai responder daí pelos crimes contra o patrimônio, furto, apropriação indébita, tá? Tem essa alteração da lei daí, tá? E crimes contra o patrimônio é isso, gente. Agora a gente vai entrar, a gente parou no 183, tá? No meu material, como a gente vai tratando de alguns crimes mais importantes, já pula pro capítulo dos crimes contra o respeito aos mortos, tá? Deixa eu ver se a gente já... Porque daí, ó, o 185, no caso, ele vai falar da usurpação de nome ou pseudônimo alheio, tá? Então, é um crime que é bem... inclusive, ele foi revogado, né? Então, antes, ele foi revogado em 2003. Antes falava-se que atribuir facilmente a alguém mediante o uso de nome, pseudônimo ou sinal por ele adotado para designar seus trabalhos a autoria de obra literária, científica ou artística. Detenção de 6 meses a 2 anos e multa, tá? Então, foi revogado, não existe mais. 187 foi revogado e agora ele tá... foi revogado. Falsa atribuição de privilégio, 188. Falsa declaração de depósito em moeda ou dinheiro, foi revogado. Uso indevido de armas, brasões e distintivos públicos. Concorrência desleal, tá? Então, a gente vai pular pro 109, tá bom? No 109 vai tratar, então, gente, dos crimes contra o respeito aos mortos. Impedimento ou perturbação de cerimônia funerária, mesma coisa, tá? Então, você impedir ou perturbar o enterro ou cerimônia funerária é de detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. É um crime também de menor potencial ofensivo, vai para o GCRIM, tá? O tipo objetivo, enterro, é o transporte do corpo até o local onde será sepultado ou cremado, tá? Então, e a cerimônia ou a cerimônia funerária são todos os atos em homenagem e de despedida em relação ao falecido, inclusive, incluindo o velório em si, tá? As condutas típicas consistem em impedir ou perturbar. Isso é o que basta. O objetivo aqui é a tutela e o respeito em relação às pessoas mortas e a dor dos seus familiares, tá? Também é um crime comum, pode qualquer um cometer, e o sujeito passivo também, o sujeito passivo nesse caso é a coletividade, mas é uma coletividade restrita, né? Que são a família e os integrantes ali do enterro, tá? Tentativa também pode ter, e o dolo eventual ou direto também. Caso de aumento de pena, está previsto no parágrafo único. Se há emprego de violência, a pena aumentada de 1/3 sem prejuízo é correspondente à violência. Gente, esse caso são os casos de tumulto em velório, né? Então, tem uma tipificação para isso, tá? E vai ser remetido daí pro juizado especial. Apesar de ser um crime de menor potencial ofensivo,
A ação é pública incondicionada, tá? Então não precisa de representação. Ocorreu lá o bafafá, chamou a polícia, já era, vai tipificar a conduta, vai instaurar o inquérito, auto de prisão em flagrante, vai remeter para o Ministério Público, tá? Então, no próximo bloco a gente vai ver violação de sepultura, tá? Lembrando que a gente está no capítulo de crimes contra os mortos, a dignidade, o decoro, tá bom?